Boa noite, gente. Na aula de hoje eu vou começar a falar sobre química inorgânica. É um conteúdo bem extenso, muita informação e eu vou dividir ela em 3 aulas, tá? Vou começar a falar sobre química inorgânica essa semana. Semana que vem eu encerro falando sobre alguns detalhes que vão ficar para trás, mais reações inorgânicas, para a gente já entrar em química orgânica. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou definir ácido e base segundo Arrhenius. Lá na química orgânica eu defino ácido e base segundo outros conceitos, tipo Bronsted-Lowry e Lewis. E vou falar um pouco sobre o óxido, sais e hidretos. Primeira coisa, nesse quadro que eu falo de compostos inorgânicos, eu não coloquei hidreto. Porque apesar dele ter uma estrutura e eu consigo reconhecê-lo por ter essa característica, essa estrutura, ela não tem uma característica única. Então, dentro da propriedade específica da matéria, existe essa propriedade que são as funções inorgânicas, onde eu consigo determinar que uma série de compostos tem características iguais. Tá? Essa é a magia das funções inorgânicas e das funções orgânicas. Hidreto, então vai ser um caso à parte, mas a gente vai falar sobre ele ainda hoje, tá? Primeira coisa, vamos analisar só a questão estrutural. Como que eu reconheço um ácido? É um hidrogênio ligado a um metal ou um hidrogênio ligado a um ametal mais oxigênio, tá? Então eu tenho ácido oxigenado e ácido não oxigenado. O hidrogênio é sempre o primeiro elemento a ser representado. Por quê? Porque entre os ametais, o hidrogênio ele é o elemento menos eletronegativo. Então, se eu pensar em termos de eletronegatividade, quem são os mais eletronegativos? Os ametais. Entre os ametais, qual é o elemento menos eletronegativo? O hidrogênio. Por isso que ele é o primeiro elemento a ser representado na fórmula. O que é uma base? É uma hidroxila ligado a um metal. O que é um óxido? É um composto binário oxigenado. Então, é um metal ligado ao oxigênio ou um ametal ligado a um oxigênio. Esse cara aqui é um peróxido. A gente vai ver semana que vem. Ou então eu tenho um sal que é basicamente um composto iônico. Metal ligado a metal ou um metal ligado a um ametal oxigenado, derivado desse oxiácido. Então vamos começar a definir segundo Arrhenius e se apegar a essa definição, tá? Então, o que é um ácido? Ele é um composto que em meio aquoso libera H+. Então a primeira palavrinha é solubilidade em água. Para ser definido segundo Arrhenius, o composto ele tem que ser solúvel em água, tá? E uma base é um composto que em meio aquoso, novamente em meio aquoso, libera OH-. Tem que ser solúvel em água. Agora, os ácidos são compostos moleculares. Hidrogênio, ametal, ligado a ametais. Então, ele é uma molécula. E moléculas em meio aquoso sofrem dissolução, elas dissolvem em meio aquoso e após serem dissolvidas, elas podem ionizar. Então, é o caso do ácido. O ácido em meio aquoso ele sofre ionização. E a base em meio aquoso sofre dissociação. E o sal nada mais é do que um composto é um composto derivado de um ácido e uma base. Então, em meio aquoso não libera nem H+, nem libera OH-, porque esse H+ e esse OH- reagiram formando moléculas de água. A gente vai ver também isso com maior detalhe. Então, galera, a magia da coisa é botar esse composto em meio aquoso e ver como que ele se comporta.
Se ele dissociar e liberar OH- é uma base. Por que o termo dissociação ele vai ser utilizado? Porque a minha base já é um composto iônico, ele já tem um cátion e um ânion. Qual vai ser o papel da água? Separar esse cátion desse ânion, dissociar essa molécula. Enquanto a molécula de ácido, que é um composto molecular, que é formado por uma ligação covalente, um compartilhamento de elétrons entre o hidrogênio e o cloro, ele não vai dissociar. Eu vou criar um íon. Então a água ela é responsável em quebrar a ligação covalente e tornar isso em meio aquoso a formação de um H+ e de um Cl-, tá? Então, características de compostos moleculares em meio aquoso sofrerem dissolução, dissolverem e ionizarem ou não. A gente vai ver isso com mais calma, mas o ácido tem essa característica de ionizar, pela diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro. Vamos lá. Ácido. Ou ele vai ser um hidrácido, a gente já viu. Ele só é um ametal ligado ao hidrogênio. A nomenclatura desse hidrácido, ele é um ácido. Então, eu já estou falando que o primeiro elemento representado é o hidrogênio. O segundo elemento representado é o bromo. E para deixar claro que ele não tem oxigênio ligado a essa estrutura, eu coloco a terminação hídrico. Já o oxiácido ele tem mais nuances, que a gente vai ver agora. Eu peguei aqui uma série de oxiácidos com o elemento cloro. Então, o primeiro exemplo é o hidrácido, é o ácido clorídrico, que a gente já viu. E o que está variando nesses oxiácidos? A quantidade de átomos de oxigênio. Quem é o elemento central? É o cloro. Então, a minha nomenclatura ela tem que trazer essa informação em relação a essa possibilidade de variações. E quanto mais oxigênio eu ligar a esse átomo central, maior vai ser a variação do NOx do átomo central. Então, vamos lá. Existe uma tabelinha que relaciona o NOx do átomo central com o seu nome. Então, por exemplo, por que é ácido hipocloroso? Porque o cloro, nesse caso, o NOx dele é +1. Quando o NOx é +1 ou +2, ele recebe um prefixo hipo e um sufixo oso. Então, ácido hipocloroso. Por que ele é ácido cloroso? Porque o cloro, nesse caso, o NOx dele é +3. Quando é +3 ou +4, ele recebe apenas um sufixo oso. Ácido clórico recebeu só o sufixo ico. Então, o NOx vai ser +5 ou +6. Então, como o cloro é o átomo central, o NOx dele é +5, a terminação foi ico. Nesse caso, como a terminação é ico, ele recebe um prefixo P, certamente o NOx do átomo central vai ser +7. Galera, só para a gente recordar como calcula esse NOx, vamos lá. Primeira coisa, o NOx do hidrogênio é +1. Isso é o NOx fixo. A ácido é um composto que em meio aquoso libera o H+. H+, NOx, +1. Qual vai ser o NOx do oxigênio? Família 6A. Para chegar a 8 elétrons, recebe 2 elétrons. Então, o NOx do oxigênio vai ser -2. Qual vai ser a contribuição do hidrogênio nessa molécula? Eu só tenho um hidrogênio, então, +1. Qual vai ser a contribuição do oxigênio? -8, porque são 4 oxigênios, cada um com NOx -2. Então, o cloro, como átomo central, o NOx dele só pode ser +7. Por quê? O somatório da contribuição de todo o NOx para cada elemento
tem que ser igual a zero, porque moléculas são eletricamente neutras, tá? Então, como o NOx do cloro calculado foi mais 7, ele tem que receber um prefixo per e um sufixo ico, ligado ao cloro. Então, ele é um ácido perclórico. Tudo bem, gente? Tem outras formas de dar um nome para ácido. Eu acho que essa é a forma não mais simples, mas mais certeira. Outras formas é tendo decorar, por exemplo, se eu decorar todo o ácido terminado em ico, aí eu posso fazer uma relação em relação à quantidade de oxigênios. Se tiver um oxigênio a mais, ele vai ser um perico. Se tiver um oxigênio a menos, ele vai ser oso. Se tiver dois oxigênios a menos, ele vai ser um hipooso. Não necessariamente todo o ácido terminado em ico, ele tem 3 oxigênios, tá? H2SO4, vamos pegar aqui alguns exemplos. Família 7A, a gente já viu. Família 6A, por exemplo, olha. O ácido terminado em ico foi o ácido H2SO4, 4 oxigênios. Mas como o NOx dele final era mais 6, então a terminação foi ico. E aí, galera, eu peço que vocês tentem resolver o NOx desses ácidos. Eu já coloquei o NOx aqui, mas senta a bundinha na cadeira e calcula o NOx e vê se realmente bate e analisa com a tabela anterior para ver a nomenclatura. É um bom exercício para casa, tá? Nesse quadrinho aqui eu coloco todos os principais ácidos, o NOx, o elemento central, e o seu nome. Então, é só pegar a fórmula, calcular o NOx do átomo central, dar o nome e ver se bate com essa tabela, tá? Vamos lá, ionização de um ácido. Primeira coisa, ácido é um composto que em meio aquoso libera H+. O que é um H+, gente? O hidrogênio, o isótopo mais abundante do hidrogênio, ele tem um próton e tem um elétron. Só isso. Porque o número atômico dele é 1 e a massa é 1, não tem nem nêutron. Então, se o hidrogênio perde um elétron, ele se transforma no H+, que é um próton. Nada mais é do que um próton. E é natural que esse próton consiga estabilidade interagindo com a água e formando esse íon hidrônio, ou hidroxônio. É mais conhecido como íon hidrônio, tá? Então eu posso definir um ácido que é um composto que em meio aquoso libera H+, ou é um composto que em meio aquoso forma o íon hidrônio. Nada mais é do que o hidrogênio mais a água. Então, por exemplo, HCl meio aquoso vai liberar o Cl-, o H+ liberado vai interagir com a água e formar o H3O+. Eu poderia escrever de uma outra forma. HCl meio aquoso, H+, mais Cl-. E como esse ácido só tem o hidrogênio ionizável, ele é um monoácido. Se ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ele vai ser um diácido. Se ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, ele vai ser um triácido. Olha para a fórmula, gente. H3PO4. Qual vai ser a carga do PO4? Vai ser proporcional à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Como tem 3 hidrogênios, o PO4 vai ser o PO3 vai ser PO3 menos 3. Como libera 3H+, ele forma 3 íons hidrônios. Olha, tem 2 hidrogênios ionizáveis ligados ao SO4. Então, qual vai ser a carga do SO4? SO4 menos 2. 2 hidrônios, porque libera 2 hidrogênios ionizáveis. E assim vai. No Cl, um hidrogênio ligado ao Cl, então Cl-. Então, a carga do ânion é proporcional à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Outra característica dos ácidos. Não necessariamente eles sofrem ionização total. Então, um monoácido, ele só tem um hidrogênio ionizável. Então, eu não tenho que ter dúvida em relação a isso.
Ele vai ionizar liberando um único hidrogênio ionizável que ele tem. Mas no caso do H2SO4, ele pode ionizar liberando só um hidrogênio ionizável, então fica um hidrogênio na fórmula, HSO4, olha, H2SO4, HSO4. Liberou apenas um hidrogênio ionizável, formou só um ânion hidrônio, um íon hidrônio. Então, qual vai ser a carga do HSO4? Menos 1, porque liberou só um hidrogênio ionizável. H2SO4. SO4, então liberou os dois hidrogênios ionizáveis. A carga vai ser menos 2. Então, eu posso falar que essa ionização ela é parcial e essa ionização ela é total. Então, sempre que eu tenho um diácido ou um triácido, eu tenho essa possibilidade. Um triácido, eu vou ter duas ionizações parciais, H3PO4, H2PO4 menos 1, liberou só um hidrogênio. H3PO4, HPO4, liberou dois hidrogênios. H3PO4, PO4 menos 3, libera os três hidrogênios. Então eu tenho duas ionizações parciais e uma ionização total. Também é um bom exercício sentar em casa bundinha, pegar um exemplo de um diácido ou um triácido e fazer essa ionização total ou parcial. Como que eu vou definir se um ácido é forte ou fraco? Galera, é um tema delicado, mas eu vou falar um pouco sobre isso agora. Mas ele aparece novamente dentro da fisicoquímica quando a gente falar em equilíbrio iônico, tá? Lembra que ano passado eu falei em cálculo de pH e cálculo de pOH? Então, eu estava falando de ácido forte e ácido fraco. Então, só pela definição, sem calcular nada. Eu tenho aqui um ácido que ele 100% ionizou. Então, todo ácido ele está na forma agora de H3O+, e A-. Então, qual a característica de um ácido? Ele é um composto muito polar. É um hidrogênio ligado a um metal. Então, os ácidos são solúveis em água. São completamente solúveis em água. Então, se eu colocar um ácido, se eu colocar um composto em meio aquoso, que se comporte como um ácido inorgânico, 100% vai dissolver. Então, eu tenho uma solução homogênea, eu tenho uma solução, né? Agora, nem todo ácido que dissolveu ele vai ionizar. Se todo ele ionizar, eu tenho um ácido forte. Essa ionização ela pode ser parcial. Olha, lá no final eu ainda tenho o meu ácido dissolvido, mas só uma parte formou, só uma parte ionizou. Ou então, ela apenas dissolveu e nenhuma parte dela ionizou. Então, não sofreu ionização. Então, quem é um ácido forte? É um ácido que tem a maior capacidade de sofrer ionização. Tá? E a gente calcula o pH, né? O que é o pH? É o potencial de hidrogênio, que é menos log de H+. É quanto hidrogênio que eu tenho no produto em equilíbrio. Quanto mais hidrogênio no equilíbrio, mais o íon hidrônio, então mais forte o ácido. Tá? Só em questões comparativas. Entre os hidrácidos, o ácido forte é o HCl, HBr e o HE. Então tem uma grande capacidade de sofrer ionização. Moderado, o HF. E os demais hidrácidos são fracos, tá? Então tranquilo, só o HCl, o HBr e o HE. Tipo H2S é um ácido fraco. HAMO, quantidade de hidrogênio ionizável, um monoácido, um diácido, um triácido, e quantidade de oxigênio na fórmula. Um hipooso, um oso, um ico, um perico, né? Quantidade de oxigênio no oxiácido. Então existe uma fórmula. Semana que vem a gente vai ver exemplos que não seguem essa fórmula, tá? Mas são pouquíssimos. Essa fórmula vai ajudar muito. Então, quem é Y? É a quantidade de oxigênio.
Quem é X? É a quantidade de hidrogênio ionizável. Y menos X, se ele for igual a zero, ele é um ácido fraco, tipo HClO. 1 seria 1 menos 1. Moderado, se esse cálculo for igual a 1. Então, tipo, H3PO4. 4 menos 3 dá 1. E forte, quando esse cálculo for igual a 2, tipo H2SO4. 4 menos 2, 2. Então, se existe uma questão e perde a força desse ácido, eu posso usar essa... se for um oxiácido, eu posso usar essa fórmula que ela ajuda muito. Galera, isso aqui eu vou deixar para a leitura de vocês. Isso vai lá junto com a aula. São alguns exemplos de ácidos na indústria. Alguns exemplos de ácidos em compostos em vegetais, em frutos, em refrigerantes, no leite. E para não ficar muito grande essa aula, na próxima aula eu te falo um pouquinho sobre base, tá? Até mais.